Eu subo essa tribuna, como fiz no último dia 9 de abril, quando ocupei aqui, para dizer e fazer um alerta, naquela época, sobre a situação crítica em que se encontra a saúde pública no meu querido estado do Ceará. Passadas mais de 3 semanas, sou obrigado a voltar a este triste tema, pois a situação se agravou a tal ponto que o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará e a Associação Médica Cearense tiveram que criar o chamado e vergonhoso corredômetro. Desde o último dia 21, esses profissionais fazem uma ronda diária pelos corredores de hospitais do meu estado para alertar sobre a precariedade da oferta de serviços públicos de saúde no Ceará. Que se traduz, senhor presidente, na falta de medicamentos, na falta de leitos, no cancelamento de cirurgias e em longas filas de espera por consultas nas unidades de saúde. Estamos falando, senhor presidente, de cerca de 400 pacientes que são internados, entre aspas, nos corredores dessas instituições, aguardando transferência das UPAs, entubados em estado crítico, enquanto o prazo limite é de, no mínimo, 24 horas. Os locais onde deveriam estar os atendimentos de urgência estão ocupados com macas de enfermaria. Parte dos médicos está deslocada para ficar o dia inteiro com pacientes mais graves, uma vez que, neste feriado, já se registrou uma morte por falta de atendimento médico. Em meio ao caos, pacientes com suspeita de doenças infecciosas, lado a lado com doentes com quadro de indicação cirúrgica. Segundo os médicos, se instalou um ciclo vicioso que afeta a rede de atenção primária, secundária, terciária, gerando uma reação em cadeia, onde cada área prejudica a outra. Não há medicamentos na rede básica. Como o paciente não é tratado, ele vai para um hospital secundário, onde não é atendido por falta de pessoal. Com isso, ele vai piorar e precisar do atendimento terciário, onde não existe vagas. Na capital, a nossa querida Fortaleza, senhor presidente, assim como nas unidades básicas de saúde do interior, toda a rede sofre com os mesmos problemas: desabastecimento e falta de pessoal, estrutura e leitos. Os profissionais de saúde têm trabalhado no limite do estresse físico e do estresse mental. Tenho certeza que, como eu, milhões de cearenses hoje envergonham-se com o título recentemente conquistado. O Ceará é, lamentavelmente, considerado a capital do sarampo em toda a América. Na origem desse descalabro, acusam as entidades médicas, estão a insuficiência de recursos, a má gestão e o descaso desde o governo anterior e a incompetência continuada nos dias de hoje. A cada dia, mais e mais pessoas sofrem por falta de respeito a um direito humano assegurado como fundamental pela nossa Constituição. No entanto, estamos diante de um quadro de falência da saúde pública, no qual o governo estadual e a prefeitura da capital não conseguem sequer garantir condições mínimas de atendimento decente à nossa população. Enquanto vários hospitais tiveram as obras paralisadas, já há 2 ou 3 anos, os prédios recém-reformados exigem e exibem novas instalações e fachadas restauradas, mas por dentro falta tudo. Falta medicamento, insumos médicos e laboratórios para os exames. Para fora da capital, os hospitais polos, os chamados hospitais regionais, enfrentam dificuldades financeiras para se manterem em funcionamento. Minhas senhoras, meus senhores, senhoras e senhores senadores, os governantes cearenses jogam a responsabilidade no subfinanciamento da saúde e dizem esperar que a presidente Dilma Rousseff conclua
o ajuste fiscal. Procuram se esquivar das críticas, afirmando que a crise na saúde não se limita apenas ao serviço público, mas as desculpas esfarrapadas têm pernas curtas, como dizia minha mãe. Uma simples consulta sobre transferência de pagamento no site do Fundo Nacional de Saúde não registra nenhuma anormalidade, nenhuma, no repasse das verbas federais, nem para Fortaleza, nem para o Estado do Ceará. As transferências do Ministério da Saúde para o Fundo Estadual de Saúde do Ceará chegaram a 440 milhões no ano passado e a 145 milhões até o momento em 2015. Para os fundos municipais de saúde do Estado, foram transferidos 2 bilhões 257 milhões no ano passado e 763 milhões até este mês de abril. Portanto, senhor presidente, decorrido 1/3 do período anual, foi repassado o equivalente a 1/3 do total, o que nos leva a crer que o diagnóstico seja outro. Na verdade, a crise da saúde pública no Ceará decorre principalmente da má gestão, da inépcia, da falta de respeito com a população, particularmente com os que dependem, os pobres, aqueles que dependem fundamentalmente dos serviços públicos de saúde. Os responsáveis, para não dizer outra coisa, não conseguem produzir soluções minimamente eficientes, ao mesmo tempo em que transferem as responsabilidades. E o pior, faltam com a verdade quando dizem que não estão recebendo os recursos federais. O Ministério da Saúde tem um site que está aberto a toda a população cearense que queira fazer a devida verificação. O Poder Legislativo tem buscado e procurado soluções, como fizemos aqui com a emenda que é na iniciativa conjunta com o próprio governo federal. Aprovamos nesta casa, obrigando a vinculação de 50% do valor das emendas parlamentares para o custeio da saúde. E é um recurso certo, destinado diretamente para os municípios, custeando o setor e colaborando com os serviços oferecidos, que representam uma soma de quase 5 bilhões de reais por ano, somente com as chamadas emendas parlamentares impositivas. Mas o Poder Executivo precisa fazer a sua parte, priorizando e aperfeiçoando sua capacidade de gerenciar os recursos disponíveis. Os cearenses precisam ser lembrados pelos governantes em todos os sentidos. É obrigação de quem governa e de quem se elegeu para governar. Não é possível conviver com a situação em que a saúde se encontra. A saúde do Ceará se encontra na UTI, com redômetro. Que vergonha para todos nós. Não é possível conviver com essa situação. É preciso mudar urgentemente e dar à família cearense o devido tratamento respeitoso que ela merece. A sociedade cearense, senhor presidente, exige que os governantes se posicionem de forma clara e definitiva sobre as providências que tomarão para conter o sofrimento de milhares e milhares de mães, de homens e de mulheres que sofrem diariamente e padecem nas unidades públicas de saúde do Ceará. Chega de transferir responsabilidade. Assumam o governo que ganharam e cuidem não apenas da saúde, mas cuidem fundamentalmente do povo cearense. Muito obrigado, senhor presidente.